Imagine por um segundo que a história que te contaram está incompleta, que não te deram o mapa inteiro. E se entre as palavras de Jesus houvesse mensagens ocultas, códigos sutis, verdades que não se perderam por acidente, mas que foram ignoradas, mal compreendidas ou convenientemente enterradas com o passar dos séculos? E se a verdadeira mensagem de Jesus não falasse apenas sobre acreditar, mas sobre lembrar? De acessar um conhecimento mais profundo, uma sabedoria capaz de revelar os segredos do universo e do ser humano. Hoje, vamos entrar nesse terreno desconfortável, nas ensinanças ocultas de Jesus, aquelas que aparecem em evangelhos apócrifos, textos gnósticos e tradições místicas antigas. E aqui vem a parte inquietante. Quando essas ideias são realmente compreendidas, a forma como você vê a realidade nunca mais volta a ser a mesma. E fique até o final, porque aí está o ensinamento mais profundo de todos. Uma verdade capaz de abalar a sua vida, mesmo que você ache que já ouviu de tudo. Desde sempre, Jesus foi apresentado como o símbolo máximo do amor, da compaixão e do sacrifício. Mas por trás de suas palavras há algo maior. Um conhecimento que não se encaixa totalmente na doutrina tradicional. Uma mensagem que vai além de obedecer regras e repetir dogmas. Em muitas correntes espirituais, Jesus não é apenas um mestre moral. Ele é um iniciado, um iluminado, alguém que compreendia os grandes mistérios do ser e do cosmos. Por isso, seus ensinamentos foram estudados durante séculos por místicos, filósofos e buscadores que não se contentavam com respostas simples. Mas para entender esse lado oculto, primeiro é preciso fazer uma pergunta incômoda. Por que alguns textos sobre Jesus foram excluídos da Bíblia oficial? Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos escritos circulavam entre seus seguidores. Textos que falavam sobre autoconhecimento, liberdade interior e despertar da consciência. Ideias que, por acaso, não se encaixavam muito bem com as estruturas de poder que estavam surgindo. Então, com o tempo, decidiu-se o que era verdade e o que deveria desaparecer. Nada pessoal, apenas política espiritual. Um dos textos mais impactantes que sobreviveu a esse filtro é o Evangelho de Tomé. Um conjunto de frases atribuídas a Jesus que não soam como religião institucional, mas sim como algo muito mais direto. Aqui, Jesus não te pede para acreditar, ele te pede para olhar para dentro. Há uma frase em particular que deixa isso claro, sem anestesia. Se você tirar o que está dentro de você, isso que está dentro vai te salvar. Se você não tirar o que está dentro de você, isso que está dentro vai te destruir. Não é uma metáfora bonita, é um aviso. Jesus está dizendo que dentro de você há algo sagrado, uma centelha, um conhecimento adormecido que, se você descobrir e cultivar, vai te libertar. Mas se você ignorar isso, se viver apenas pelo externo, pelo medo, pelas crenças herdadas e pela validação dos outros, essa desconexão se transforma em sofrimento. Isso não é exclusivo do cristianismo oculto. Na tradição hermética, a mesma ideia se repete. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é por dentro, é por fora. A mensagem é clara. A verdade não está lá fora te procurando, ela está dentro de você, esperando que você se lembre dela. Por isso, Jesus insistia em algo que muitos deixaram passar. O reino de Deus não é um lugar distante que você alcança depois de morrer. É uma experiência disponível aqui e agora, para quem se atreve a buscar com honestidade. Outro ponto-chave desses ensinamentos ocultos é a destruição do ego. Jesus falava em parábolas, sim, mas muitas delas tinham um objetivo muito concreto: romper a ilusão da identidade superficial. No Evangelho de Lucas aparece uma frase que costuma ser interpretada de forma literal, mas não é assim. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por mim vai encontrá-la. Não está falando de morrer fisicamente, está falando de soltar a falsa identidade, as etiquetas, as posses, a ideia de quem você acha que é.
Jesus aponta que só quando você deixa cair esse personagem pode acessar seu verdadeiro ser. A essa consciência profunda ele chama de consciência crística, essência divina, ou como você quiser, que não pertence ao ego, mas a algo muito mais amplo. Os gnósticos entenderam assim desde o início. Para eles, a salvação não vinha de acreditar cegamente, mas de conhecer. A gnose era a chave. Eles acreditavam que Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para despertar em cada pessoa a centelha divina que a conecta com a fonte. E isso muda tudo. De acordo com os textos gnósticos, Jesus não ensinava tudo em público. Havia coisas que ele reservava para seu círculo mais próximo. Não por elitismo, mas por preparo. Porque certos conhecimentos não são compreendidos com a mente comum, mas sim com uma consciência pronta para receber. E aqui vem a pergunta incômoda. Se esse conhecimento era tão poderoso, por que desapareceu? A resposta é mais simples do que parece. Um ser humano que entende quem realmente é, que acessa seu conhecimento interno, deixa de ser manipulável, não se move pelo medo, não obedece por inércia. Isso sempre foi um problema para qualquer estrutura de poder, seja religiosa ou política. Manter a humanidade dentro de limites mentais claros tem sido uma estratégia recorrente. E Jesus, com sua mensagem de liberdade espiritual, quebrava esse esquema. Ele não oferecia controle, oferecia despertar. E isso o tornava uma ameaça. Então a pergunta não é o que Jesus ensinou, mas quanto disso permitiram que você conhecesse. Você acha que a mensagem dele é só o que te disseram na infância ou algo mais profundo? Algo que sempre esteve ali, à vista de todos, esperando por quem tivesse coragem de procurar? E o que vem agora torna tudo ainda mais inquietante. Porque quando seguimos o rastro dos ensinamentos dele, descobrimos que eles não surgiram do nada. Elas estão conectadas com antigas escolas de sabedoria que existiam muito antes do cristianismo. Desde os essênios até tradições orientais milenares, porque a verdade que Jesus transmitia não pertencia a um só povo, era universal. Para entender realmente os ensinamentos ocultos de Jesus, é preciso tirá-lo do isolamento espiritual em que o colocaram. Jesus não apareceu num vácuo. Sua mensagem tinha raízes profundas em correntes místicas antigas, os essênios, o conhecimento egípcio, a sabedoria oriental. Os essênios eram uma comunidade de místicos que vivia isolada perto do Mar Morto. Praticavam a pureza interior, a meditação e o autoconhecimento. E não é por acaso que João Batista, que preparou o caminho para Jesus, estava estreitamente ligado a eles. Os essênios acreditavam que a iluminação não vinha de fora, mas sim do contato direto com a divindade interior. Exatamente o mesmo que Jesus expressava mais tarde com uma frase que muitos deixaram passar despercebida. O reino de Deus está dentro de vós. Mas a influência não termina aí. Alguns estudiosos afirmam que, durante os anos perdidos de sua juventude, Jesus pode ter viajado para fora do Oriente Médio. Na Índia, existem manuscritos antigos que falam de um mestre chamado Isa. Muitos acham que se referem a Jesus. Segundo esses textos, Isa conviveu com monges budistas, aprendendo sobre compaixão, meditação e a natureza ilusória do mundo material. E de repente tudo começa a se encaixar. Porque Jesus não falava apenas de amor e fé, ele falava de desapego, de não se apegar ao material, de despertar a consciência interna. Ideias surpreendentemente semelhantes aos ensinamentos de Buda, que séculos antes já falava do ego como uma ilusão e do sofrimento como algo que pode ser transcendida através da iluminação. E tem mais. No Antigo Egito, a tradição hermética ensinava que tudo no universo é mente, que a realidade externa é um reflexo direto da consciência interna. Jesus expressou essa mesma lei com outras palavras quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é fé cega, é compreensão. A ideia de que mente e espírito participam ativamente na criação da realidade. E aqui chegamos a um ponto-chave.
um ensinamento que muitos leem, mas poucos entendem. Jesus falava em parábolas por um motivo, não para confundir, mas para filtrar. Porque dentro dessas histórias simples estavam escondidas verdades profundas que só podiam ser vistas por aqueles que estavam prontos. Por isso ele disse claramente: nem todos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Vamos pegar uma de suas parábolas mais conhecidas, a do semeador. Jesus fala de um homem que lança sementes. Algumas caem em terra fértil e dão fruto, outras caem em solo duro, rochoso e morrem ali mesmo. Lida rapidamente, parece uma história simples sobre a fé, mas se você olhar um pouco mais fundo, a mensagem muda completamente. As sementes não são apenas palavras, nem são conhecimento. E o terreno não é o mundo exterior, é a sua mente. Se a sua mente está fechada, cheia de barulho, medo ou preconceitos, nenhuma verdade pode criar raízes. Mas quando você realmente se abre, quando está disposto a se questionar, esse conhecimento germina e te transforma por dentro. O mesmo ocorre com outra frase famosa, muitas vezes repetida sem compreensão. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Não é uma fórmula mágica para pedir coisas ao céu. É um código, uma instrução clara. A verdade não vem sozinha, não se herda, não se dá de presente. Busca-se. Jesus está dizendo que o conhecimento exige movimento, intenção, uma fome real de compreensão. Nada passivo, nada automático, e mesmo assim, nem todos estavam prontos. Por isso, no Evangelho de Mateus, aparece uma frase que incomoda muitos. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos ataquem. Isso não é desprezo, é um aviso. O conhecimento profundo não pode ser forçado. Quando é oferecido a quem não está preparado, não ilumina, provoca rejeição, zombaria ou violência. Aqui chegamos a um ponto-chave. Ao longo da história, os grandes mestres espirituais foram perseguidos, mal interpretados ou silenciados. Jesus não foi exceção. Sua mensagem era perigosa porque deslocava o poder. Ele não colocava o poder em templos, hierarquias ou instituições. Ele devolvia o poder ao indivíduo. Jesus não veio fundar mais uma religião. Ele veio despertar a humanidade para a sua verdadeira natureza. E quando uma mensagem assim aparece, as estruturas tremem. Por isso não é por acaso que ele foi condenado tanto por autoridades religiosas quanto políticas. Ele não era apenas um pregador incômodo, era alguém que estava revelando um conhecimento capaz de libertar as pessoas do medo e da manipulação. Pense nisso por um momento. Quantas vezes se tentou suprimir a verdade ao longo da história? Quantos textos desapareceram? Quantas vozes foram silenciadas? E ainda assim, a verdade sempre encontra uma brecha para sair. Jesus insistia na mesma coisa, repetidas vezes. O despertar não vem de fora. Não nasce de obedecer a dogmas, nem de repetir tradições impostas. Nasce de buscar por conta própria. Se observarmos com atenção suas palavras, aparece um ensinamento ainda mais profundo. Um que foi distorcido durante séculos. Jesus não falava apenas de amor ou de fé. Ele falava do poder oculto dentro de cada ser humano. Sua missão não era apenas salvar, era mostrar o caminho para a iluminação. Mas antes de chegar lá, é preciso entender algo fundamental. Jesus falava em parábolas, usava símbolos, metáforas que muitos não compreendiam. No Evangelho de Marcos, seus discípulos lhe perguntam por que ele ensinava assim, e sua resposta é reveladora. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos que estão de fora, tudo lhes chega em parábolas. Por que não explicar tudo de forma direta? Porque a verdade não se impõe, ela se descobre. Quem não está preparado, a rejeita, ridiculariza ou deforma até torná-la inofensiva. Mas quem tem a mente e o coração abertos, a vê com clareza. E aqui entramos no ensinamento mais poderoso de todos. Jesus disse: conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava falando apenas sobre seguir um conjunto de ensinamentos.
Ele falava de uma verdade mais profunda, uma que liberta do medo, do sofrimento e da ilusão do mundo material. E para entendê-la, é preciso olhar para outra de suas frases mais impactantes: vocês são deuses. Registrada no Evangelho de João e também uma das mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Jesus não estava dizendo que o ser humano deve adorar a si mesmo. Ele não falava de ego inflado ou superioridade. Ele falava de algo muito mais profundo. Dentro de cada pessoa existe uma centelha divina, uma conexão direta com a fonte de tudo o que existe. E isso não é uma ideia exclusiva do cristianismo. Ela aparece repetidas vezes nas grandes tradições espirituais. Na filosofia Vedanta da Índia, ensina-se que Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade suprema, são essencialmente a mesma coisa. Na sabedoria hermética, afirma-se que Deus é mente e que o universo é mental. Linguagens diferentes, mesma conclusão. A divindade não está separada de nós. Ela habita dentro de nós. No entanto, se você sente que não tem tempo para ler, que a mente está a mil e mesmo assim sabe que precisa de algo que te sacuda por dentro, aqui está a porta. A Audible te dá 30 dias grátis para ouvir livros que te acompanham enquanto você caminha, dirige ou se pergunta o que diabos está fazendo da sua vida. Não é só mais conteúdo. É alimento mental sem esforço. Hoje o link está na descrição. Entre sem compromisso, como as melhores decisões que depois você agradece. Jesus deixou outra pista ainda mais clara em uma de suas frases mais enigmáticas. O reino de Deus não virá com advertências. Não dirão, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Durante séculos foi ensinado que o reino de Deus é um lugar para onde se vai depois de morrer. Mas Jesus dizia justamente o contrário. Não é um destino futuro, é um estado de consciência, acessível aqui e agora. E essa ideia era explosiva, porque se as pessoas entendessem que a divindade não vive em templos, não depende de instituições e não precisa de intermediários, então elas deixariam de ser controláveis. Mas há um ensinamento ainda mais profundo. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando fizerdes dos em um, quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrareis no reino. Isso não é poesia espiritual, é uma chave. Jesus está falando da unificação dos opostos, de integrar corpo e espírito, matéria e divindade, consciência e inconsciente. Exatamente o mesmo que ensinavam os alquimistas medievais, que não buscavam apenas transformar chumbo em ouro, mas sim transformar o ser humano de dentro para fora. Na Cabala se fala do Tikkun, restaurar o equilíbrio da alma. No taoísmo, do equilíbrio entre o Yin e o Yang como caminho para a harmonia. Tudo aponta para o mesmo. O despertar espiritual acontece quando o que está fragmentado se integra. Então surge uma pergunta inevitável. Se Jesus conhecia esse conhecimento tão profundo, por que foi condenado? A resposta é clara. Sua mensagem desafiava a ordem estabelecida, tirava o poder das mãos de poucos e o devolvia a todos. Jesus ensinava que o divino não pertence a uma elite, que não é propriedade de instituições, que vive em cada ser humano. E qualquer conhecimento que liberta as pessoas do medo e da manipulação se torna mais cedo ou mais tarde uma ameaça para aqueles que desejam controlar. Mas aqui está o que realmente importa. Jesus não deixou esses ensinamentos apenas para seus discípulos daquela época. Ele deixou para todos aqueles que, em algum momento, estariam prontos para compreendê-los. Sua mensagem não perde a validade. Continua vivo, continua ressoando. E agora eu te pergunto algo. Com total honestidade, o que mudaria na sua vida se você realmente entendesse esses ensinamentos? O que aconteceria se você soubesse, sem nenhuma dúvida, que dentro de você está a chave? A porta para o reino, a conexão direta com a fonte de toda a criação. Na última parte desta jornada, vamos revelar o segredo final, o ensinamento mais transcendental de Jesus,
o mais deturpado, o mais oculto. E quando se entende, nada mais volta a ser como antes. Se você chegou até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir é a revelação definitiva. Agora sim, chegamos ao ponto culminante da jornada. A maioria já foi embora faz tempo, mas você não. E isso diz muito. Escreva aí embaixo: estou pronto para me incomodar. Não para causar boa impressão, mas porque você sabe que depois desta parte não há mais desculpas. Vimos como Jesus falava sobre o despertar da consciência, sobre a divindade interior e sobre o reino de Deus como uma realidade viva dentro de cada ser humano. Mas resta um último ensinamento, o mais poderoso de todos, um que foi velado, distorcido e ocultado durante séculos para que pouquíssimos chegassem a compreendê-lo de verdade. Antes de revelá-la, vamos lembrar uma das frases mais enigmáticas que Jesus pronunciou: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Lida superficialmente, parece um convite ao sacrifício. Mas não fala de morrer fisicamente, fala de algo muito mais radical: a morte do ego. Jesus se referia a transcender a identidade limitada, a soltar o personagem, a deixar para trás o eu construído pelo medo, pelo apego e pela ilusão de separação. Pois este é o núcleo de todos os ensinamentos espirituais profundos. A morte do falso eu e o renascimento na verdadeira essência. É o mesmo princípio que o budismo ensina quando afirma que a iluminação só chega ao dissolver o ego. O mesmo que aparece na alquimia espiritual, onde a morte simboliza a transformação interna do ser humano. Até mesmo a crucificação de Jesus ganha aqui um novo sentido, não apenas como um fato histórico, mas como um símbolo universal. A cruz representa a dissolução do eu ilusório, o desprendimento do apego ao material. A ressurreição simboliza o despertar da consciência, a entrada na unidade com o divino. Mas o mais impactante é isto: Jesus não apenas ensinou esse processo com palavras, ele deixou pistas claras para quem estivesse pronto para entendê-las. No Evangelho de Tomé aparece uma frase que resume tudo: se você tirar o que está dentro de você, o que você tirar vai te salvar. Se não tirar o que está dentro de você, o que não tirar vai te destruir. Aqui está o segredo final: o despertar não está fora, não está em dogmas, não está em salvadores externos, não está em esperar por um paraíso futuro. Está dentro de você. Trata-se de descobrir o tesouro oculto, de despertar essa centelha divina que ficou adormecida por tanto tempo. E por que esse ensinamento foi ocultado? Porque contém uma verdade perigosa para qualquer sistema de controle. Cada ser humano pode se conectar com o divino sem intermediários. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio mostrar um caminho de libertação. E agora a pergunta é direta, sem rodeios. Você está pronto para despertar? Porque entender isso em nível intelectual não muda nada. Saber que o reino de Deus está dentro de você não transforma a sua vida até que você dê o próximo passo. O verdadeiro conhecimento não é informação, é transformação. Jesus não apenas falou sobre a verdade. Ele viveu e encarnou a verdade. E esse é o convite que ele deixa. Não apenas ouvir, não apenas acreditar, mas experimentar. Se você realmente quer começar, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo com honestidade: que parte da minha vida ainda está baseada no medo e não no amor? Quais crenças ainda estão me limitando? Estou vivendo a partir da minha essência ou de uma identidade criada pelo mundo exterior? E lembre-se desta frase final, que muitos acabam ignorando: vocês farão coisas ainda maiores do que estas. Jesus não veio para mostrar o que podia fazer. Ele veio para mostrar do que somos capazes quando despertamos para a nossa verdadeira natureza. O segredo final é este: o reino de Deus não é um lugar para onde você vai depois de morrer. É um estado de consciência ao qual você pode acessar agora. Não existem barreiras reais entre você e o divino. Apenas aquelas que você mesmo construiu. E quando você para de buscar lá fora, quando você se volta para dentro, então e só então surge a verdade que realmente
te liberta. Se algo dentro de você se moveu ao ouvir essas palavras, não é por acaso. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez esse fosse o sinal que você esperava. Me diga nos comentários qual parte desta mensagem mais ressoou com você. E se você quiser que continuemos explorando esses conhecimentos ocultos, me avise, porque isso não é o fim, é só o começo.